Beleza. Boa tarde, gente. Essa é a minha proposta de candidatura para diretoria de recursos humanos do ano de 2022.1, também de 2022.2. Então, me apresentando, sou Giovana. Atualmente eu sou gerente de RH da UCJ, e aí estão meus contatos também, caso vocês queiram perguntar alguma coisa que não tenha para perguntar aqui agora. E aí, essa aqui vai ser a minha agenda da apresentação. Então, eu vou falar brevemente sobre o meu histórico e motivação, passar pela análise de indicadores, tanto os estratégicos quanto os operacionais, e também passar pelos focos de atuação, assim como as propostas no final. Então, meu histórico, ele é começado em 2013, porque foi quando eu comecei a me questionar sobre que rumo eu iria seguir, o que eu ia fazer com a minha vida, o que eu ia de estudo, de faculdade. E aí, assim, eu decidi que eu ia tentar fazer ensino médio em outra cidade, porque eu achava que eu não queria continuar aqui na minha cidade a minha vida inteira, apesar de gostar muito daqui. Eu sou de Caratinga, natural, então eu estou fazendo essa apresentação de Caratinga também. Então, em 2015, eu fui fazer o ensino médio em Viçosa. Então, na época, eu estava com 15 anos e foi 15 para 16 anos. Então, foi uma época muito engrandecedora na minha vida. Então, eu tive um senso de responsabilidade muito grande. Eu pude lidar com coisas que eu não lidava enquanto eu estava em casa, porque eu tinha os meus pais para cuidar de mim. Enquanto em Viçosa, eu dependia deles financeiramente, enquanto todas as decisões da minha vida, quem tomava era eu mesmo. E assim, eu comecei a ponderar sobre que tipo de curso eu gostaria de fazer, e então, em 2019, eu fui fazer RI na PUC, e em 2020.1 eu fiz transferência para o FMG. Estudei lá por uma semana na face, e aí eu vim para Caratinga e estou aqui desde então. Então, em 2021, eu tentei o trainee daquele ano, né, em 2020.1, não passei, mas tentei de novo no próximo trainee, que foi 2021.1, e fui trainee, e assim fui efetivada. E assim, como consultora, já no segundo semestre de 2021, eu fiz dois projetos, um sobre marketing e o outro de processos, e também fui assessora trainee. Foi como assessora trainee que eu tive grande apreço, desenvolvi grande apreço pelo RH também, porque eu estava atuando diretamente no desenvolvimento de futuros membros. Então, eu estava sempre presente na vida das pessoas e eu achava muito legal ver o crescimento dessas pessoas e ver que eu pude ajudar de alguma forma essas pessoas. Então, logo quando eu tive a oportunidade de me candidatar a gerente de recursos humanos, assim eu fiz. E foi agradecedor também poder atuar também não só com os novos membros que tinham acabado de chegar, mas também com os membros já mais antigos da empresa. E assim, eu trouxe meu objetivo para atuar como diretor de recursos humanos no próximo ano, sabendo que vai ser um ano muito desafiador também. Então, passando pelos indicadores estratégicos do RH, a gente tem como foco o RH, ele atua nos focos estratégicos de vendas de mercado e da UFMG. Sendo que no UFMG, a gente tem o indicador de retenção de membros. E o resultado parcial dele, que é de acordo com o último RG do trimestre, ele está de uns 6,3 meses. Então, a gente tem uma dificuldade, provavelmente vai ser batido com a meta de 14 meses, levando em conta o mapeamento das pessoas que pretendem sair até o final desse semestre e as pessoas que já saíram depois do RG. Então, isso a gente leva em consideração o tempo que a gente não está conseguindo reter esses ventos muito tempo, também muito do que a gente já viu em tudo que a gente trouxe de Sabatina até agora. Então, sobre essa questão de gerar valor na empresa, gerar valor no que ela pode fazer pelas pessoas também. Assim, a gente tem também o segundo foco estratégico, que é do UFMG, que é justamente para buscar uma CJ diversa e garantir a inclusão desses membros. Então, a gente tem sobre a diversidade, retenção de diversidade e o NPS interno. E assim, o NPS interno é um dos mais preocupantes, porque o resultado, ele foi muito abaixo, ele foi menos da metade da meta e desse último trimestre, e foi ainda metade do resultado do trimestre anterior. Então, eu não vou me lembrar agora de qual que foi o resultado do último trimestre, mas a gente tem um resultado muito preocupante. Então, a gente está tendo muita sobrecarga, muita pouca geração de valor. As pessoas não estão também, isso acaba atingindo a retenção de diversidade também. E porque a gente também não tá conseguindo incluir também esses membros diversos na empresa. Mesmo que a meta de retenção de diversidade seja um pouco mais baixa do que a retenção de membros, a gente tem que o resultado parcial é de 6,3 meses, justamente porque os membros que saíram, né, contabilizando essa retenção parcial,
também são membros diversos, então essa contabilização vai para a retenção de membros e de diversidade. A diversidade talvez a gente bata ao final do ano, mas levando em conta que a gente tem um resultado um pouco melhor do que o trimestre anterior, que foi de 75%, passando para esse resultado parcial agora, a gente tem 80%, então talvez a gente possa bater esse indicador ainda, mas depende muito da quantidade de pessoas que estão saindo, muito porque são pessoas de grupos diversos também. Assim, a gente tem alguns indicadores de operacionais do RH, que sejam, os macroprocessos seriam justamente garantir a permanência de membros na empresa, garantir a diversidade e inclusão, recrutar e treinar pessoas alinhadas ao perfil da empresa. Então, o INPS dos militares também está performando bem abaixo do desejado, bem similar ao INPS interno, então a gente tem um resultado também bem abaixo da metade da meta do que a gente gostaria. A gente tem também o resultado final da conformidade de seleção do último mês de outubro, então o resultado final ainda foi abaixo da meta, e também a gente tem o resultado final da eficiência do programa Trainee, que também foi abaixo da meta. E aí isso faz a gente se perguntar sobre como que a gente tem selecionado essas pessoas, se a gente tem conseguido efetivamente selecionar pessoas alinhadas ao perfil da empresa, como que a gente está tentando atuar em cima da permanência dessas pessoas, o que a gente pode fazer para isso? Então, a gente não está conseguindo gerar esse valor, a gente não está conseguindo mostrar ter essas pessoas, recrutar essas pessoas alinhadas ao perfil da empresa também. E assim, os acompanhamentos, muito pelo motivo da gente não ter tido GRHs no início da gestão, dessa última gestão, então a gente não, com conflito de agendas também e alguns desencontros, a gente não conseguiu fazer todos os acompanhamentos no mês de outubro, que foi quando a gente tinha efetivamente GRHs, mas em julho, agosto e setembro não teve nenhum acompanhamento e isso atuou diretamente no clima da empresa. Então, o que a gente tem que o clima de agosto, o clima técnico de agosto estava muito abaixo, enquanto no clima de outubro, quando os acompanhamentos retornaram, a gente teve uma melhora. Ainda, do clima gerencial de agosto, a gente teve uma alta, muito porque a gente tinha novos gerentes nas células no geral, então a gente tinha novos gerentes, e aí, consequentemente, essas pessoas chegavam um pouco mais animadas, um pouco mais engajadas. Enquanto em outubro, a gente tem essa queda perceptível, muito do que a gente pode relacionar com o cansaço final do semestre também, que foi em setembro, então isso tudo deu um impacto negativo para o clima organizacional. E assim, a gente também tem que, consequentemente, não estão realizando muitos cursos também, porque não tem um tempo efetivo para poder realização desses cursos, as pessoas não estão optando por essas capacitações também. Assim, eu trouxe alguns focos de atuação, pensando diretamente em membros, diversidade, trainee e o MEG em um retorno presencial. E aí eu trouxe algumas propostas. A primeira proposta seria justamente uma aproximação do líderes e liderados. É muito difícil a gente colocar na mão do RH sozinho como uma pessoa que vai formar lideranças. Então, eu quero trazer, junto com os líderes de todas as células, trazer essa maior proximidade de líder e liderado. Então, justamente com aquela implementação recente da parte de sentimentos da plataforma da Culture, o ideal seria que o líder estivesse mais próximo, entendendo mais a fundo o que está acontecendo com o seu liderado, de que forma que ele pode ajudar também para que o seu liderado possa trabalhar da melhor forma possível. Então, justamente auxiliando também nessa definição de prioridades, atuando na multiplicação de membros e também podemos trazer mais ou menos como retiro de membros de frente com a liderança. Assim, a gente tem alguns desenvolvimentos de membros que estão justamente com o RH, como fazer esse acompanhamento de PDIs, justamente com o GRHs, fazer acompanhamento de PDIs também dos membros e atualizar os cursos de planilha. Então, junto dos membros, a gente pode fazer uma organização do dia a dia para realizar cursos, por exemplo, fazendo também alguns grupos de estudos. Assim, a gente tem um comitê de diversidade também com outro foco de atuação, que é justamente entender como é que está sendo a periodicidade e os horários desses grupos. Como que a gente pode entender mais dessas pautas e trazer para a empresa coisas que vão ser relevantes para desenvolver a diversidade dentro da empresa também. Assim como traçar planos de ação e aumentar a diversidade dentro do comitê. E juntamente trazer sempre os CJs mais diversos para dentro dos grupos e para a empresa como um todo, para poder fazer também ajudar a formação de liderança dessas pessoas. Um minuto. Assim, no MEG, o que eu penso para o MEG e o programa Trainee? Então, justamente, começar pela aproximação do MEG pelo programa Trainee. Então, apresentar onde nós estamos inseridos no todo. Então, ter uma capacitação realmente do MEG, entender o que é a UCJ, como que ela está inserida na instância e como que ela pode estar inserida no movimento médico como um todo. Assim, também a gente ter mais contato com o coordenador de desenvolvimento da UCJ.
E assim, consequentemente, a gente passa para a empresa. Então, entender cooperação entre EJs, orientações e capacitações, assim como líderes no MED, formar pessoas da empresa para ser líderes do MED. E outro ponto seria o retorno presencial, porque com certeza vocês terão muita dúvida sobre isso, então eu não vou me delongar aqui, até porque eu estou com um tempo meio curto, mas eu posso tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre isso. Obrigada. Boa, Gi, você gastou os seus 10 minutos certinho. E aí, se você puder parar de compartilhar para eu compartilhar para você as perguntas, só lembrando que você tem 30 segundos para poder ler e 2 minutos para poder responder todas as perguntas que a gente fizer. Está carregando aqui. Show. Quando tiver aparecendo, vocês me avisem, por favor. Tá, tá? Boa, lá. Bom. Então, a gente vai começar agora as perguntas. Então, Sabatina, diretora de Recursos Humanos. E aí, Gi, só para a gente alinhar, quando tiver a hora de você responder, os 30 segundos, eu te falo, responda, mas caso você queira responder antes de eu te falar, fica à vontade. E aí, quando tiver faltando 30 segundos para finalizar, eu te falo, tá? 30 segundos para você poder finalizar a sua resposta. Ok. Bom, vamos começar então com as perguntas do Conselho Administrativo. Primeira pergunta do Conselho. Ok. Sobre a primeira pergunta, sobre qual é a sua perspectiva do RH e por que a CJ é historicamente uma empresa de cluster alto. Então, eu acho que a gente apresenta muito essas dores sobre dificuldade de formação de liderança também, muito pela questão de ter, tipo, a gente não tem muito contato com os membros, então muito da UCJ a gente se tem pelo contato com os membros, e como a gente já trouxe também anteriormente, a gente tem essa dificuldade de fazer com que as pessoas se interajam, então a gente tem essa dificuldade de fazer com que as pessoas tenham efetivamente essa observação, assim, tipo, de gerar valor também na empresa como um todo. E aí, sobre essa questão de o que falta para a gente na empresa como formar liderança, eu acredito que não, isso não é um papel unicamente do RH, eu acredito que isso é um papel de todas as lideranças da empresa. Então, justamente uma das coisas da proposta que eu trouxe é de aproximar mais os líderes e os liderados. Então, trazer mais essa questão, tipo assim, mostrar medos, mostrar forças, mostrar vulnerabilidade para essas pessoas, assim como trazer um entendimento maior sobre o que cada um dos cargos, do que os cargos fazem. Então, tipo, a gente forma líderes quando a gente tem líderes inspiradores. Eu acredito que a UCJ tem muito isso. A gente só falta conseguir mostrar para essas pessoas como uma maneira boa de ser, como ser uma maneira boa de inspiração para esses membros atualmente da empresa. Então, o RH ele vem fazendo algumas frentes, né, em relação a isso, quanto a essas dores. Então, é justamente trazer coisas para dentro, tipo assim, trazer debates para dentro da empresa e trazer pessoas que possam atuar em cima desses gargalos, né? Então, o que falta para ser feito pelo RH? Eu acho que eu não vou conseguir abordar tudo na resposta, mas pode me perguntar posteriormente também. Ok. Segunda pergunta do Conselho.
Responda. Ok. Sobre os pontos fortes da UCJ, citados pelos membros, então a gente pode trazer que o RH ele teve uma incorporação muito grande dos últimos anos, então ele vem sendo bem estruturado também nos últimos anos. E aí, sobre os pontos fortes citados, a gente pode dizer que tem relação com, tipo, com o desenvolvimento dessas pessoas, então ainda que a gente historicamente tem uma adesão baixa de cursos por vontade própria, né, vontade pessoal, mas a satisfação desses cursos, eles são muito grandes, então, tipo, a possibilidade de desenvolvimento dessas pessoas, ela se torna uma coisa bem positiva, que a gente pode trazer como pontos fortes da UCJ. E aí, sobre quais foram os gaps, né, de gestão identificados, eu acho que tem muita, aliás, isso posso estar errada, mas é, tem muita questão, tipo, de trazer sobre a sobrecarga da empresa. Então, tipo assim, quando a gente tem contato com as outras pessoas, acaba que a gente, muito vai se desmistificado também. Então, quando a gente vai levando em consideração os gaps da gestão, a gente tem que o RH, ele pode atuar sobre sobrecarga, né, principalmente, quanto a ajudar os membros a organizarem mais os seus dias, então, como que o membro está realmente gerindo e utilizando o seu dia para que ele possa conseguir, como que o membro está usando o seu dia para que ele possa conseguir separar bem, destrinchar bem as coisas que ele precisa fazer naquele dia, assim como também atuar em priorização. Então, entender qual que é o impacto das ações dele para determinados pontos dentro da empresa e como que ele pode atuar nisso também. Perfeito. Terceira pergunta do conselho. Ok, eu posso inverter a ordem das respostas? Ok, eu vou começar então pelo que eu não sei responder muito bem, então que é a B, que eu não sei exatamente em qual zona de NPS a UCJ atualmente se encontra, então, mas eu tenho algumas medidas que a gente pode tomar para isso. E aí, sobre as conclusões sobre o atual ambiente de trabalho, a gente tem que muito de sobrecarga e cansaço, então as pessoas ficaram muito tempo no computador. Também, isso torna difícil trazer alguns tipos de interações com essas pessoas, porque o happy hour ele já não ele não tem mais adesão que a gente conseguia ainda ter um pouco no primeiro semestre, então as pessoas já estão cansadas, estão há muito tempo dentro de um computador, tanto para a faculdade quanto para longe, tanto a faculdade quanto para o CJ, então são longe das pessoas. E aí, como algumas propostas de gestão para contribuir no desenvolvimento do resultado do indicador. Então, é justamente entender mais a fundo, junto com as lideranças das pessoas, junto com essa plataforma, essa parte de sentimentos, né, entender o que essa pessoa tem sentido e não só para ter um acompanhamento mais contínuo dessas pessoas, e não só nem sempre todos os membros eles têm a facilidade de chegar até o gerente de RH, por exemplo, para poder falar sobre algumas dificuldades que estão passando. Então, ter esse acompanhamento dos sentimentos com frequência, a gente vai poder ver uma coisa mais constante e não só mensal também. E assim, junto com os liderados, com os líderes, entender por que aquele liderado está com aquele sentimento tão em baixa, entender porque como líder atuando no dia a dia dessa pessoa, a gente vai poder traçar planos juntos para entender o que vai fazer realmente sentido para que ele possa trazer um bom resultado para o que ele tá se desenvolvendo também e fazer com que a satisfação dele seja melhor atingida também. Perfeito. Gi, se você não quiser que eu fale, tipo, tá faltando 30 segundos para não cortar sua linha de raciocínio, você me fala, tá? Tá, não, pode continuar falando. Perfeito. Então, agora a gente vai para as perguntas da diretoria executiva. Primeira pergunta da diretoria.
Ok. Sobre essa primeira pergunta do presente semestre, os resultados mais críticos eu acredito que tem justamente relacionado com o clima, e com o clima a gente puxa a questão dos acompanhamentos. Como os acompanhamentos não foram realizados no início do semestre, acaba que a gente teve um impacto no clima dessas pessoas. E aí, consequentemente, sobre interfaces, a gente não teve interface de gerente de RH com gerente de projetos, então a gente também não tinha muito presente essa atuação ainda que os gerentes estivessem atuando todos os dias os seus liderados, né, não teve esse ponto mais específico com o gerente de RH para poder fazer uma visão sobre o acompanhamento, trazer uma visão sobre o clima daquele membro também, para poder, junto com o gerente, trazer alguns planos para tentar fazer com que a vivência desse membro seja mais tranquila e seja mais satisfatória também. Agora, sobre qual deveria ser a interface prioritária do RH no próximo semestre, eu acho que a gente vai ter com certeza muitos desafios, mas dentro nas aulas de RH, ainda que a gente tenha apenas um gerente de RH para o próximo semestre, eu acredito que a gente consegue, que eu, caso eleita, consigo atuar junto com esse gerente até que a gente possa ter tenha mais um componente na célula também, para poder atuar em cima desses acompanhamentos, fazer acompanhamentos provavelmente menores, fazer acompanhamentos mais pontuais também, acompanhar mais de perto esses sentimentos, tanto da minha parte quanto do gerente que vai estar na célula. Então, a gente entender e chegar mais próximo dessas pessoas, trazendo essa interface com projetos, principalmente, porque levando em conta que a gente tem muito mais contato com os consultores e com gerentes, a gente consegue trazer também essa interface com a célula de projetos para entender o que essa pessoa está sentindo com o projeto dela, se ela está se sentindo desenvolvida, se não, como a gente pode fazer para que ela possa sentir futuramente. Perfeito. Segunda pergunta da diretoria. Ok. Sobre a primeira pergunta, então, de forma que a pandemia mais afetou o setor culturalmente? A gente tem que muitas culturas anteriores a gente não tem muito conhecimento, então, tipo, quando novos trainees chegam, a gente até passa o guia da cultura para que eles possam ler, mas necessariamente eles vão poder ler aquilo. E aliás, não necessariamente eles leem de fato aquele guia. Então, da minha visão, o que mais afetou é que tipo, a gente não tem, a gente perdeu um pouco desse sentimento de coletivo. Então, muito do que o CJ trazia, na minha percepção, que eu trazia para as pessoas antes da pandemia, era justamente essa questão de coletivo, de integração com todas as pessoas e ter envolvimento com todas as pessoas da empresa. E atualmente a gente não tem muito isso. Então, eu acredito que isso tem bastante a ver com a pandemia. Sobre as medidas tomadas em 2021 para esse impacto ser diminuído, eu acredito que elas não foram tão eficazes. Então, por exemplo, a gente tenta fazer algumas interações online, mas, por exemplo, se você está uma sala com muitas pessoas, então ou você fala para todas as pessoas, você não fala para ninguém. E o que isso torna conversas paralelas muito mais difíceis de serem feitas também. Então, consequentemente, elas não foram tão eficazes assim. Então, a gente tentando diminuir, consequentemente, tentando diminuir essa carga dessas pessoas para que elas possam ficar sentirem realmente vontade, e é uma coisa muito difícil trazer com que elas sintam vontade de participar de algum happy hour, por exemplo. E aí, o que vai ser maior dificuldade? Eu acho que relacionado à cultura, eu acredito que vai ser realmente entender, adaptar o que a gente consegue adaptar para dentro 30 segundos. o que a gente consegue adaptar para o CJ também, voltando ao presencial. Então, eu acredito que eu não vou ter uma resposta muito. Eu sei que eu entendo o desafio, mas eu não vou ter uma resposta pronta para as maiores dificuldades. Então, tipo, entender o que a pessoa gosta mais, se ela prefere trabalhar no remoto, se ela prefere trabalhar no híbrido, entendendo qual que é a realidade do projeto dela, para ver se isso é possível ser aplicado. Então, tipo, alocar essas pessoas com pessoas que gostariam de ser alocadas com pessoas. Boa. Terceira pergunta da diretoria.
Ok. Sobre a primeira pergunta, então, o que a gente pode, dos últimos trainees, desafios enfrentados na fechação do meio do semestre? Essa questão de trainees efetivados no meio do semestre, eu acho que a gente teve... É complicado colocar, está sendo complicado colocar a efetivação desses trainees e colocar junto com o calendário da UFMG também. Então, a gente está em momentos que estamos de férias da UFMG, a gente está tendo alguma coisa do trainee. Isso torna muitas coisas complicadas também de serem feitas. Então, eu acredito que dos próximos trainees a gente vai conseguir ter uma organização melhor em relação a isso, uma vez que vai estar voltando aos poucos também o calendário da UFMG, mais de acordo com o que a gente pode aplicar para dentro da empresa. E qual que... Eu acredito que o trainee ele é um processo muito importante para a empresa. Então, tipo, sobre essa dimensão de tamanho, essa está perguntando sobre o tempo de trainee ou é, tipo, dimensão de impacto que a empresa... Aliás, você não vai poder me responder isso. Mas eu acredito que, se for sobre tamanho, eu imagino que um trainee um pouco mais espaçado, dá para a gente passar por coisas sem sobrecarregar demais os futuros membros, então talvez um 4 meses, assim, mas eu teria que estudar isso melhor também. E o que deve ser feito para normalizar esse calendário? Então, tipo, eu acredito que a gente entendendo onde que está sendo o mais desgastante dentro do processo, está sendo mais desgastante dentro do processo, dentro da UFMG, a gente entender para que aqueles momentos mais finais, principalmente final de semestre, a gente conseguir fazer uma coisa mais tranquila para dentro do processo trainee também. Então, para que não bata duas coisas muito impactantes ao mesmo tempo e não desgaste tanto, que a gente não possa ter muitas desistências também nesse período. Ok. Acabou, né? Acabou. Agora eu vou compartilhar o cronômetro, mas diretoria, quem tiver pergunta pode levantar a mão. Lari, tá dando para ver o cronômetro? Pode perguntar, então. Oi, boa tarde. Parabéns pela sua candidatura, pela proposta. E eu queria voltar na última pergunta de diretoria, esclarecer algumas coisas e ver o que você tem a dizer a respeito. Então, em relação às consequências dos programas trainees, acho que você conseguiu responder, mas o tamanho seria, de fato, o número de aprovados e como que isso impacta ao CJ, pensando tanto na nossa estratégia, quanto na operação da empresa mesmo, que impacta para diferentes células. E a segunda parte final é saber se, na sua opinião, né, a gente deveria fazer um novo processo seletivo em abril ou em setembro e quais também as consequências disso para a empresa. Ok. Levando em conta essa questão do tamanho de número de aprovados, né, eu acredito que a gente tem muito que entender como que está sendo a progressão de possibilidade de projetos para alocar esses trainees, para que os membros atuais não fiquem sobrecarregados e para que esses novos membros eles tenham a experiência de poder estar participando de um projeto também ou de uma iniciativa, para que eles possam estar fazendo alguma coisa dentro da empresa que possa desenvolver eles de alguma forma. Quanto ao tempo, quanto ao trainee, se ele for ser feito em abril ou em setembro, eu acredito que a gente vale fazer um novo trainee, sim, ainda porque a gente pensando um pouco nessa questão de não ter tido um trainee, não ter tido um trainee em 20.2, a gente ainda sente um pouco a gente ainda sente um pouco esses baques daquela época, então a gente não teve pessoas além de não ter pessoas possíveis com vontade de fazer algum cargo de liderança, a gente também não teve pessoas que poderiam estar fazendo. Então, eu teve que fazer concessões para que eu pudesse ser gerente de recursos humanos, por exemplo. Então, eu acho que vai muito de entender, tipo, junto com a formação de liderança dessas pessoas, ter também pessoas para que elas possam ser formadas essas lideranças. Então, ainda que seja um trainee um pouco mais curto, ou então com menos pessoas aprovadas também, não sei. Eu acho que depende muito e a gente vê também sobre perspectivas para o futuro. Finalizado, Gi. Luísa, pode fazer a sua pergunta. Oi, Gi. Parabéns pela proposta, pela candidatura.
Eu acho que a minha pergunta vai muito no sentido do presencial, que eu acho que é uma discussão que vai surgir bastante agora, principalmente pensando se a gente voltar em março do ano que vem. E aí eu acho que o ponto é o seguinte, a gente falou que a gente perdeu muito do presencial e que várias coisas da UCJ foram perdidas. Então, por exemplo, talvez o relacionamento entre membros tenha um pouco perdido, e isso tira um pouco da geração de valor para os membros como um todo e faz, por exemplo, que as pessoas não queiram assumir mais cargos de liderança. Então, o que a gente perdeu foi claro. Eu acho que isso não é segredo. Mas, referente a isso, eu queria entender o que você acha que é essencial de ser feito quando a gente voltar? Então, pensando em ações mais práticas, porque já que a gente vai ter o convívio, o que você acha que tem que ser feito para essa geração de valor, vamos dizer assim, voltar e a gente também ter mais convívio entre os membros? Além do fato das pessoas se verem todos os dias. Ok. Eu acredito que a gente, voltando ao presencial, a gente pode programar, fazer um evento com todos os membros. Então, tipo assim, a gente vai estar se conhecendo pessoalmente, a maioria das pessoas também. Então, levando em conta, tipo, todos com a vacinação completa, por exemplo, então a gente pode levar para fazer programar um evento mesmo para, tipo, realmente ter interação e realmente se conhecerem pessoalmente. Então, reuniões, agora, para o dia a dia da empresa, né, a gente traz reuniões obrigatórias presenciais, então, a gente vai trazer a primeira RM presencial também. Então, tipo, isso para possibilidades mais profissionais, assim, para dentro da empresa, mas também, tipo, trazer pequenas ações talvez fazer uma RM um pouco mais interativa e menos falando sobre algumas coisas mais operacionais dentro da empresa. Então, tipo assim, realmente ter esse primeiro contato com as pessoas de fato e assim também entender como que essas pessoas veem essa volta presencial, o que que funcionou para elas também na época que elas estavam no remoto, tipo assim, e entender junto com a empresa toda o que que vai ser importante para elas manter no presencial e o que quer dizer, conhecer no presencial, o que vai ser importante para elas manter no remoto também. Eu acredito que a gente pode debater mais sobre isso, conversar mais sobre isso também, que eu acho que tem muita coisa que vai ser nova para mim, que vai ser nova para a empresa toda. Tempo finalizado. Juan. Tá. Gi, você trouxe alguns focos de atuação para o próximo semestre. Eu queria entender de você aqui, assim, o que você enxerga como o problema mais crítico no momento e, consequentemente a isso, você vai dar prioridade e também, se você puder falar um pouco de planos de ação que você quer trazer para isso. Ok. Eu entendo como ponto mais crítico justamente essa questão de formação de liderança, uma vez que, caso eleito, a gente vai ter 3 diretorias no próximo semestre. Então, eu entendo que, tipo assim, a gente vai ter um trabalho, vai ser um desafio muito grande, vai ser muito trabalhoso também, mas eu entendo que se tivessem todas as pessoas, todos os cargos sendo ocupados, as suas funções sendo exercidas, provavelmente a gente conseguiria mitigar melhor esse peso que a gente vai ter, possivelmente. Então, eu acredito que é difícil ter uma resposta, assim como muitas pessoas, é difícil ter uma resposta pronta sobre formação de liderança, mas eu acredito que trazendo mais essa proximidade entre líder e liderado, a gente pode ter um pouco mais de laços mesmo, então, muito de tentar ver fazer dos líderes, fazer com que as pessoas vejam os líderes como inspiradores, então entender o que que essa pessoa faz, entender como que aquilo pode auxiliar ela, o que que ela pode desenvolver também. Então, eu acredito que ter mais proximidade, então realmente fazer do líder um seu amigo, porque eu acho que isso torna as coisas muito mais palpáveis também. Então, no sentido de trazer com que essas pessoas tipo, entendam o que que esse líder passa, tanto de pontos positivos quanto de pontos negativos, entender como que os negativos fizeram essa pessoa crescer, como que os positivos desenvolvem ela. Então, é justamente entender mais a fundo e ter toda essa imersão dentro da empresa sobre como que esses líderes atuam no dia a dia e como que você também, o membro vai poder atuar junto com o líder. Exato. Mariana. Desculpa, foi difícil desmutar. Gi, parabéns pela proposta de candidatura. Você comentou brevemente na sua proposta a respeito do endomarketing, então eu queria que você fizesse uma análise crítica do endomarketing nas últimas gestões, e eu queria saber o que você propõe para essa interface, além do uso do Instagram interno, que ele vem perdendo foco. Eu imagino que na volta do presencial ele vai perder mais ainda, apesar dos esforços que a gente coloca nele. Ok. Eu vejo o endomarketing como muito positivo também, então eu acredito que
muito, tipo assim, a gente teve um certo afastamento nesse último semestre, assim, muito porque a célula estava vazia, estava vazia no início, ainda ficou em vacância em metade do semestre, então acredito que não foi priorizado. Mas eu vejo que o endomarketing ele vai mais também para ainda que eu não tenha abordado tão bem na minha proposta, o endomarketing ele vai para além do uso do Instagram interno. Então, justamente, tá no dia a dia do membro e entender o que pode ser feito para que esse membro, tipo, gere valor nesse membro, para que ele possa entender o CJ como lugar de desenvolvimento para ele também e que ele possa também ser um promotor da UCJ para as outras pessoas, tanto para dentro da empresa, quando tiver alguém com um clima um pouco embaixo também. E assim, eu acredito que a gente tem alguns pontos para poder ser atuados dentro do endomarketing. Então, ainda que no início do semestre que vem a gente vai ter a célula de marketing um pouco defasada, então a gente vai ter que trazer também essas pessoas, tipo assim, fazer com que alguns planos, por exemplo, de fazer com que de frente com a liderança, que foi uma iniciativa do endomarketing para o retiro de membros, então trazer isso de volta para que as pessoas possam ter mais um contato com essa liderança dele, para que ele possa entender um pouco mais sobre o cargo, em que ele possa um dia vir a gerar valor para ele. Finalizado. Hugo. Boa tarde, Gi. Parabéns pela proposta e pela apresentação. Considerando que o novo planejamento estratégico do MEG vai entrar em vigor no próximo ano, e ele vai estar, né, considerando um novo indicador que vai estar calculando a motivação dos membros de todas as EJs no Brasil, e considerando também, né, o atual cenário dentro da UCJ, em que a gente não tem tido um clima e um NPS tão positivo, eu queria entender quais medidas que você acha que podem ser tomadas no próximo ano para a gente conseguir performar bem nesse indicador do MEG. E aí, só para destacar, mas como membros motivados, eles vão estar considerando que o membro esteja satisfeito dentro da EJ, engajado e também inspirado com o meio ambiente que ele está ocupando. Ok. Então, a sua pergunta ela vai diretamente como fazer, só para ver se eu entendi, como fazer, motivar e engajar esses membros, né? Exato. Ok. Então, como motivar, eu entendo que isso vai, tipo, eu entendo que isso vai também, tipo, de cada um. Então, o que motiva cada pessoa é um pouco difícil de dar uma resposta completa, mas eu entendo que, estando próximo dessas pessoas, entendendo o que elas veem em valor, o que elas geram valor para elas também, a gente consegue trazer ações mais pontuais para que seja mais efetivo. Então, não buscar tanto uma ação coletiva para todo mundo, porque não necessariamente aquela ação coletiva vai agradar todas as pessoas, mas também trazer coisas, não só também trazer coisas coletivas, mas também trazer coisas mais pontuais para pessoas que não se sintam tão confortáveis de alguma forma com alguma ação que tenha sido traga pelo RH, por exemplo. Então, sobre essa questão de motivação, tipo realmente abrir os olhos e ouvidos para que essas pessoas tenham a dizer, para entender como que pode ser feito, tipo assim, como que pode ser feito para que essa motivação dessa pessoa seja atingida. Então, trazer mais proximidade e realmente estar aberto a ouvir o que pode ser realmente atuado e mudado para essa pessoa ser motivada e engajada de alguma forma. Tempo finalizado. Gabriel. Oi, Giovana. Parabéns pela apresentação, pela proposta. Eu tenho uma pergunta muito focada na questão de cursos de capacitação, que é uma interface, acho que é uma interface principal entre EDM e RH. E eu queria entender um pouquinho, dada a situação de que, historicamente, a gente não gasta nem 70% da verba de curso de capacitação, e mesmo em semestre a gente planejando só 70%, a gente não alcançou 70% disso na utilização, e que é um valor muito alto, a gente chega a planejar cerca de R$ 30.000, historicamente, por semestre, com cursos de pessoas, né, de membros de forma geral. Eu queria entender se faz sentido a gente continuar investindo nisso da forma como a gente está investindo, e se não, dado os problemas atuais do RH, como a gente poderia utilizar parte desse valor para investir em outras coisas. Aí, dando alguns exemplos, talvez investir em cursos em company, para toda empresa, em vez de cursos individuais, ou talvez até eventos quando a gente está presencial. Aí eu queria saber o que você acha disso, o que a gente poderia fazer, ou se deveria manter esse dinheiro
para incentivar os resultados dos indicadores do RH. Ok. Eu acredito que sobre essa capacitação de membros assim, individual, eu acho que ser individual faz com que as pessoas dificilmente busquem por alguma capacitação por vontade própria. Então, eu acredito que mapear pessoas que têm um ponto de desenvolvimento em comum, talvez fazer pequenos grupos de estudo, então, para que as mesmas pessoas cada um compra o mesmo curso, mas que elas possam marcar horários para poder fazer esses cursos juntas. Então, uma pessoa ajudando o desenvolvimento da outra. Eu acredito que isso pode ser uma ação que a gente pode tomar, então entender, mapear as pessoas que têm pontos de desenvolvimento em comum, que elas possam, e que tipo de curso que elas possam fazer em comum também, para poderem estudar juntas, porque eu acredito que é muito difícil também ter essa vontade por conta própria, e se tiver um amigo, uma pessoa para fazer com você, pode ser que isso tenha mais efetividade também. E sobre a verba, né, em questão, eu acredito que a verba, ela não está sendo muito, a gente pode trazer algumas horas de capacitação em company também, pensando em diversificar um pouco coisas que possam ser aplicadas no dia a dia dos projetos das pessoas. Então, não vai ser provavelmente não seria um curso que teria aplicabilidade para todos os projetos ao mesmo tempo, mas entender, tipo, como que isso aqui pode atuar no desenvolvimento dessa pessoa para o que é a solução que ela está exercendo. Gi, vou fazer minha pergunta. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pela candidatura. A gente trocou de valores da UCJ no início desse ano. E eu acho que a gente sempre tentou de várias formas conseguir passar os valores para os membros, principalmente para os que estavam entrando, pensando que esses valores iam perpetuar pelos próximos 3 anos, caso não sofra nenhuma alteração. E eu acho que de todos os valores, eu acho que isso é a minha opinião pessoal, eu acho que o Vai Lá e Faz é o que a gente menos conseguiu colocar na cabeça das pessoas, porque foi até uma das ponderações faladas nas sabatinas anteriores, que eu acho que a gente tem poucas pessoas que vestem a camisa do Vai Lá e Faz. A gente tem muita gente que critica muito e pouca gente que faz. Então, e aí eu queria saber de você, você foi uma pessoa que sabia que a UCJ estaria sem diretor, estaria só com o Hugo e com o Juan para o semestre que vem, e você foi lá e, está tentando essa batina. E aí, falando um pouco sobre motivação, eu queria que você falasse, tanto pessoalmente, o que te motivou a fazer isso, e profissionalmente, assim, como que você se enxerga sendo, na minha visão, das poucas pessoas que, de fato, encarnam esse espírito do Vai Lá e Faz. Sim. Sobre motivação própria, foi muito questionamento, assim, interno que eu tive, então, questionamento também com as outras pessoas, mas uma coisa que me motivou muito é que eu não queria sair ao final desse ano. E eu tive uma grande identificação com o RH, então, assim, eu acredito que eu vou estar lidando com pessoas a todo momento, em qualquer profissão que eu siga na minha vida, independente do curso que eu faça. E aí, tendo isso em mente, eu pensava que eu não queria, eu achava que tinha muito, muito caminho que eu poderia percorrer para poder estar atuando dentro da UCJ também, e eu tive essa identificação justamente com o RH. Atuar também, ajudar as pessoas a se desenvolver, assim como eu acredito que eu sou desenvolvida aqui dentro, e é perceptível, meus pais também conseguem observar isso para mim. Então, essa é mais essa minha motivação interna. Agora, sobre essa questão, uma coisa que eu acredito que também vai muito do erro e acerto, assim. Eu não acredito que, mesmo que eu tivesse mais tempo de preparação, não necessariamente eu estaria mais preparada para tentar essa sabatina. Então, é uma coisa que eu absorvi dentro de mim, assim, e que o pior que pode acontecer, eu não ser eleita. Então, assim, mas valeu a experiência e o processo de estudo. E isso é o que me fez tentar, porque eu pensava assim, antes, uma coisa também que você chegou a comentar, antes uma cogestão de uma semana do que cogestão nenhuma. Então, foi isso também que eu queria absorver. Tempo finalizado. Gerentes, quem tem pergunta? Boa. Melissa, pode começar? Gi, primeiramente, parabéns pela candidatura e pela apresentação. A pergunta que eu queria te fazer é porque você trouxe muitas propostas que envolvem interface com outras células da UCJ. E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho sobre como você imagina que essa interface com a célula de projetos pode agregar na melhoria do clima, do NPS
E até na formação de liderança. Você mencionou a plataforma da Coach, se você poderia trazer alguns exemplos práticos nesse sentido. Obrigada. Ok. Sobre porque grande parte dos nossos membros, eles estão diretamente ligados com a execução de projetos também. Então, eu acredito que trazer essa questão para essas pessoas verem valor no trabalho que elas estão realizando, né? Então, inclusive, é uma percepção que a gente tem no clima de que as pessoas não se sentem tão desenvolvidas no trabalho realizado. E aí, com isso, trazer, melhor do que a pessoa que poderia mais me auxiliar nesse ponto, né, de enxergar como que pode ser atuado, seria justamente projetos e os gerentes de projetos. Então, eu acredito que ter essa interface bem definida e bem estruturada entre GRHs e gerentes e GPs, e também, não só deixando só por conta do GRH, da célula, mas também estando atuando prontamente em cima disso. Então, por exemplo, essa questão de prioridades. Então, entender toda semana, início de semana, você estabelece suas prioridades. E aí o seu gerente, o seu líder, enfim, seja qual for a sua célula, o seu líder vai poder observar quais são essas prioridades e falar assim, olha, talvez essa prioridade não faça tanto sentido, o que você acha de trocar por isso aqui que vai ter um impacto maior? Vai poder auxiliar essa pessoa ver o impacto que aquele trabalho que ela está fazendo está exercendo dentro do projeto dela e também está exercendo dentro da empresa. Então, eu acredito que trazer essa percepção de como que o trabalho que as pessoas estão fazendo está impactando no total, no todo do que aquilo que ela está fazendo. Isso é um exemplo. Finalizado. Pablo? Desde parabéns pela candidatura, parabéns pela proposta. E, assim, historicamente, a UCJ ela vem se distanciando do MEG e nós percebemos atualmente que isso é um problema e uma aproximação poderia ser vantajosa para a empresa como um todo. E, nesse sentido, na sua proposta, você trouxe a ideia de haver um dia no trainee para a exposição do Núcleo Central, da PGENG e da Brasil Júnior. Mas no sábado do CJ já acontece um momento similar. Então, nesse sentido, qual que seria a diferença prática entre o que já existe no sábado do CJ hoje e o que você está propondo? Ok. Sobre o sábado do CJ, então, eu acredito que essa questão, ela não foi tão bem trazida nesse último sábado do CJ, mas ela foi trazida no meu sábado do CJ. Eu acredito que trazer mais, momentos como, por exemplo, de quiz, uma ideia que a gente pode estudar isso também. Essa questão, apresenta o MEG, né, como um todo, então traz pautas mais dinâmicas também, para que as pessoas possam realmente interagir, fazer perguntas, então trazer os palestrantes, né, as pessoas que estiverem dando essa capacitação sobre o MEG, também fazer perguntas para as pessoas, e realmente fazer como se fosse uma gamificação também, então trazer alguns momentos de pergunta e acerto, para que as pessoas possam realmente entender de fato, e aí também trazer momentos para que as pessoas entendam como que elas estão inseridas dentro do movimento. Então, entender quem é que é o coordenador de desenvolvimento da UCJ, entender o que essa pessoa faz de fato pela UCJ, o que ela pode fazer pela UCJ, ainda que a gente muitas vezes talvez não utilize muito dessa possibilidade, mas realmente entender como que aquela pessoa atua dentro daquele desenvolvimento daquela pessoa, do membro dentro da UCJ. Então, realmente, e entender que nas dificuldades que nós tivermos, a gente pode recorrer ao MEG, que o MEG também vai estar disponível para poder ajudar a gente. Finalizado. Duda? Pode fazer a sua pergunta. Desde parabéns pela proposta e pela candidatura. E a pergunta relacionada ao programa Trainee, porque atualmente os gerentes da sala de projetos, eles fazem os cases, eles elaboram as aulas, só que a gente não costuma ter muito retorno sobre isso. No último programa Trainee, teve uma evasão de quase 25%, né, de pessoas, e eu queria entender melhor qual que é a sua percepção sobre o porquê que essa evasão teve esse volume, né, a gente não bateu a eficiência do programa Trainee, e a gente ainda assim foi mais transparente quanto à carga horária que isso teria para as pessoas. Então, eu queria entender o que você acha que isso ocorreu e o que poderia melhorar no próximo programa Trainee para a gente poder reter mais membros nesse sentido. Ok. Muito do que eu observo, assim, também, é que, a gente, ainda que a célula de RH, ela esteja mais à frente também do programa Trainee,
eu acredito que pelo início a gente não teve uma aproximação tão grande também o RH não estava completo na época, então as coisas foram acontecendo e também as coisas foram acontecendo e foram feitas muito sobre demanda também. Então, eu acredito que, tipo, essa questão da evasão é um pouco sobre o processo de seleção, a gente não tem, né, não tem tanta preparação para poder selecionar novos membros, então eu acredito que para o próximo trainee, a gente vai, tendo uma diretora de RH desde o início do processo, então a gente vai poder estar acompanhando melhor os assessores, também dando capacitações para os assessores poderem realmente identificar como fazer essas avaliações dessas pessoas, porque a gente tem uma dificuldade também de fazer gerar valor dentro do trainee, muito porque a gente tem essa carga pesada do trainee, então as pessoas, se elas não têm muito contato com os outros, elas não veem muito, uma coisa também que trouxeram essa Sabatinas anteriores, tipo assim, não veem muita diversão no que elas estão fazendo, então é muito coisa operacional e pouco do que ela pode estar se desenvolvendo, tipo assim, realmente conhecendo pessoas, se socializando com membros e fazendo amizades também. Então, eu acredito que ter essa aproximação, tipo, tanto da diretoria quanto para os assessores e entender junto com eles o que está realmente atuando em cima desses... Finalizado. André? Beleza. Gi, parabéns pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta vai muito na parte das soluções que você traz na proposta que você entregou. Que muitas das soluções você comenta sobre fazer análise e ter as percepções dos membros acerca de certas coisas, como, por exemplo, do Monday Mal, daquela reunião de admira e elogia, né, de saber quais são as percepções dos membros. E, não vou mentir, eu gostaria de ter visto algumas dessas percepções já na proposta, por meio daquelas conversas que você teve com os membros antes de elaborar a proposta. Mas, então, eu gostaria de saber de você, que agora, 3 coisas. Primeiro, na sua visão, qual que é o intuito dessas 2 iniciativas do RH? Segundo, se no meio do jeito que elas são feitas hoje em dia, se elas cumprem com esse objetivo delas. E terceiro, caso não, o que você pretenderia fazer para mudá-las? Ok. Sobre não ter trago isso na minha proposta, eu acredito que eu coloquei como trazer percepções das pessoas, então fazer essa análise posterior, porque eu não teria muito tempo para poder fazer essa análise de fato, então colher essas informações efetivamente. Mas sobre o intuito dessas iniciativas, eu acredito que é justamente a gente trazer esse ponto de entender, aprender com o erro e tipo, também ensinar com as pessoas que possam errar isso de alguma forma. Isso eu falando particularmente do Mandei Mal. Então, é trazer justamente o erro para dentro do nosso dia a dia, entender o que isso aqui, qual que é o impacto disso no nosso dia, porque que se a gente está aqui, a gente fala muitas vezes que a gente está aqui para errar, então por que a gente não está errando, o que a gente está fazendo, a gente faz tudo certo tão bem assim, então realmente de entender isso e trazer para a empresa como um todo, né, para que a empresa toda absorva isso. Então, eu acredito que é uma iniciativa muito boa, a gente só precisa saber como fazer com que as pessoas se sintam confortáveis de expor os seus erros também. Então, eu vejo como muito positivo. E sobre a outra iniciativa do Admira e Perdoa e Pede Perdão, Admira e Elogia, eu acredito também que é muito de fazer com que as pessoas tenham uma outra maneira de reconhecimento também. Então, é reconhecer os erros, então pedir perdão por eles, entender qual que é o impacto daquele erro e como que eu vou fazer diferente no futuro. Elogiar e admirar é justamente entender, é uma nova forma de reconhecimento também, para além do mandou bem, que a gente já tem bem consolidado dentro da empresa. Tempo finalizado. Ana? Gi, primeiro, boa tarde, parabéns pela proposta. Eu queria que, assim, a gente se analisasse um pouquinho e contasse um pouco da sua percepção, dado o contexto atual, sobre a volta para o presencial, uma vez que a gente tentou, né, trazer a troca de gestão para o presencial. Isso, assim, teve uma aceitação, mas não da empresa inteira. E quando que, assim, você acha que é plausível da gente estar, assim, voltando para o presencial, apesar de ter pessoas que não vão estar, que vão estar no interior, que não vão estar podendo voltar, ou que ainda vão estar muito, muito preocupados com essa questão da pandemia e não vão estar querendo realmente ter esses eventos presenciais, e o tanto que isso impacta, né, nesse contato com a empresa, o tanto que a gente pode adiar essa volta, dado essas pessoas que não estão podendo voltar ainda e não vão poder voltar aí para frente. O quanto que isso é relevante e o tanto que você considera que a gente deve pesar, assim, opinião de poucos membros dados a muitos membros que, por exemplo, que estariam querendo ter uma troca de gestão presencial esse ano. Ok.
A minha percepção, eu acredito que para voltar efetivamente, a gente voltaria junto com o FMG, justamente porque eu acho ruim essa percepção, tipo assim, eu acho ruim a questão de ter só algumas pessoas num evento que seria para o CJ inteira. Então, eu acho que a gente tem que considerar levar todas as pessoas, então tá presencial com todas as pessoas, porque o CJ é feito de todas elas. E é justamente por isso, eu acredito que, provavelmente, não sei, tipo, com a volta, isso é muito de previsão também, tipo, é um pouco de achismo também, então, com a volta do UFMG, consequentemente, as pessoas vão ter que voltar para o presencial nas aulas da UFMG, então, eu acredito que a partir daí a gente já vai poder voltar todo o CJ no presencial também. Enquanto, tipo, por enquanto, a gente vê também sobre essa percepção, tipo assim, de possibilidade de ir no cliente como uma questão, mas assim, são coisas muito mais pontuais, específicas de algumas células e alguns cargos, do que seria trazer para a empresa como um todo. Tipo, eu entendo que a gente está muito ansioso para poder voltar também, mas eu acho que a gente tem que fazer isso de forma segura e com todas as pessoas no mesmo barco. Tranquilo, depois eu continuo. Consultores que tenham pergunta podem levantar a mão. Joana. Boa noite já, né, Gi? Parabéns pela proposta, pela candidatura, por estar topando, né, tentar assumir o RH. Serma comentou, né, nas respostas das perguntas do Conselho, também ao longo das respostas da Sabatina, sobre a questão do clima ter sido um dos indicadores mais críticos do RH nesse semestre, e também a gente tem a questão do INPS está muito baixo, enfim, do engajamento de membros e da promoção do OCJ pelos membros está sendo uma coisa complicada, e do dia a dia aparentemente não está tão bom. Isso dentro de um ano que a gente teve 2 cenários de sobrealocação muito intensos, a gente está aí com a questão da falta de lideranças, a gente teve falta de gerentes, e num ano em que a OCJ teve metas muito ambiciosas, principalmente no que tange projetos e no que tange faturamento. Então, eu queria entender qual vai ser a sua postura como diretora, caso eleita, no início do ano, pensando na criação de metas e pensando nas prioridades da UCJ. Eu queria entender qual vai ser a sua postura e seu posicionamento, tendo em vista essa situação do clima frente às metas e relacionamento com a rede, enfim. Ok. Sobre a minha postura em relação sobre a alocação, eu acredito que ela tem maneiras melhores de serem feitas, então eu sou a favor no caso, eu não sou a favor da sobrealocação, mas eu entendo que se um projeto está finalizando e 2 dias, e você ficar sobrealocado 2 dias, é possível de conversa, mas eu entendo que um período muito longo de sobrealocação não é efetivo para nenhum dos projetos em que a pessoa está alocada. Então, vai muito de entender caso a caso, entender se essa pessoa ela não tá disponível, não está disposta a uma semana ou dia nenhum. Então, é entender como, caso a caso, também com tendo acompanhamentos com essas pessoas, entender como que ela gere o dia a dia dela, como que ela está atuando também nesse projeto em que ela está, para que ela possa realmente se dedicar a esse projeto de forma que ela seja realmente desenvolvida ali dentro. E aí, sobre prioridades, eu acredito que estou priorizando também esse desenvolvimento e satisfação dos membros, principalmente. Então, eu acredito que a gente ter membros satisfeitos, a gente vai conseguir trazer com esses membros também, busquem novos cargos, busquem crescimento dentro da empresa e desenvolvimento também. Então, tipo, se a pessoa está satisfeita com o desenrolar daquele projeto, daquela iniciativa que ela está fazendo, como que se ela não está, por que ela não está, como que a gente pode melhorar isso também. Então, é muito de ver caso a caso, porque trazer ações coletivas para... Hoje, Guedes, pode perguntar. Oi, Gi, boa noite já, parabéns pela sua apresentação, pela sua candidatura. E eu vou trazer um ponto sobre diversidade, que a gente ainda não discutiu ainda. E eu queria que você falasse um pouco sobre a explicação do baixo INPS de grupos minoritários, né? E a gente sabe que ele foi um pouquinho acima do que foi do INPS geral dos membros, mas o que justifica essa baixa, se você acha que é a mesma causa, né? Ou se existem outras causas envolvidas. E aproveitando nessa questão de diversidade, sobre a formação de liderança também, né? Porque a gente tem esse cenário crítico de formação de liderança na empresa, mas mais crítico ainda será a formação, então, de líderes que sejam diversos. Então, como que você pretende atuar nesses 2 pontos durante a sua possível gestão?
Ok. Sobre esse ponto que você trouxe do INPS, dos grupos minoritários, eu acredito que, em parte, ele tem muita relação com o INPS da empresa como um todo, principalmente pensando sobre questão de sobrecarga, baixa geração de valor também, então acredito que esse ponto ele é negativo para tanto para grupos minoritários quanto não. E sobre formação de liderança, aliás, eu acredito também sobre os grupos minoritários, a gente tem ainda um agravante de também uma baixa, as pessoas não se sentirem tão incluídas, tão pertencentes à empresa como um todo. Então, isso também é um fator que é diferente para grupos minoritários e que também faz, às vezes não aparece tanto como o NPS dos membros no todo. Mas sobre formação de liderança, eu acredito que a gente tem uma dificuldade mesmo de fazer com que as pessoas se sintam incluídas, uma vez que a gente também tem essa questão de dificuldade frente a um estágio, né? Então, quando um membro tem uma necessidade financeira ou seja, ela não pode suprir isso, então a gente acaba perdendo para um estágio, então, justamente por causa dessa questão. Então, eu entendo que para a formação de liderança também de grupos minoritários, a gente tem que entender como que o impacto financeiro atua em cima dessa pessoa, o que a gente pode tentar fazer gerar valor para que ela fique mais um pouco, se ela ficar mais de 6 meses, ela poderia atingir um estágio com maior remuneração, por exemplo. Então, a gente tem que entender. Léo, pode perguntar. Boa noite, Gi. Parabéns pela sua proposta. Eu queria continuar um pouco nessa linha dos grupos de diversidade e eu queria um pouco mais sobre a liderança dentro dos próprios grupos minoritários. Na sua proposta, você falou um pouco do comitê de diversidade, então da participação de representantes desses grupos nesse comitê. E eu queria saber um pouco mais se você tem alguma proposta concreta assim, em relação à formação dos próprios representantes dos grupos, visto que tem uma baixa adesão até mesmo para ser representante do grupo, para participar do grupo frequentemente. Nesse sentido, eu queria saber a sua opinião, se tem alguma proposta em relação a isso. Uhum. Não, perfeito. Eu não tenho uma proposta concreta em relação a isso, porque justamente por essa questão de ter formação de liderança como um todo está sendo uma baixa adesão, mas eu entendo que trazendo pautas, mostrando para a empresa como um todo e também para dentro desses grupos de diversidade, como que a gente pode melhorar a vivência dessas pessoas aqui dentro. Então, junto com dentro dos grupos, separadamente também, ter reuniões mais frequentes do comitê, então entender também, traçando planos de ação em conjunto, né, para dentro, como a gente pode aumentar essa diversidade dentro da empresa, consequentemente identificar como que as pessoas se enxergam dentro do grupo, para que elas entendam também que elas podem atuar junto a essa representatividade. Então, igual uma coisa que eu coloquei na minha proposta é relacionado a fazer uma troca de representante a cada 6 meses para ter uma certa constância, então, para ter uma certa diversificação também das pessoas, que elas possam também, se elas não têm muito interesse num cargo de liderança dentro da empresa, mas talvez um cargo de liderança dentro do grupo, para trazer pautas em que ela acha que não tenha sido traga tão bem durante a representação anterior. Então, eu acho que a gente vai muito de construir isso dentro dos grupos, dentro da empresa também. Então, eu ainda tenho eu não tenho tão bem claro sobre o que a gente pode fazer em relação a isso, mas sinto que é conversado. Diogo, pode perguntar. Tinha gente na minha frente, não? Pode ir. Tranquilo. Então, primeiramente, boa tarde, e parabéns pela proposta da candidatura. Eu queria saber, assim, caso eleita, você não vai só participar da UFRJ ali no modelo mais ou menos híbrido, no primeiro semestre, mas efetivamente no modelo que deve ser 100% remoto, de acordo com as expectativas da universidade. E aí eu queria saber, que você falou um pouquinho sobre essa organização da empresa no modelo híbrido, e aí o que você efetivamente acha que pode ser mantido em modelo remoto e o que necessariamente teria que ser presencial. Bom, eu entendo que o que a gente deveria trazer para o modelo presencial seria justamente reuniões em conjunto, então, reuniões com a empresa toda, trazer essa interação com as pessoas no modo presencial. Então, seria em questão de tanto RM quanto eventos que a gente possa vir a fazer também,
Agora, em relação a coisas que eu acredito que ainda podem ser mantidos em híbrido, por exemplo, é justamente entender uma realidade de um projeto, por exemplo. Então, se aquele projeto ele pode ser feito de maneira remota, se ele não precisa ir ao cliente, por exemplo. Então, se ele não precisa ir ao cliente, e se as pessoas que estão dentro da equipe, elas preferem manter remoto, podemos manter também. Em relação às aulas do trainee, eu acredito que as aulas do trainee elas podem ser as aulas gravadas, podem ser continuadas sendo disponibilizadas na segunda, e durante a semana trazer mais aula presencial sobre dúvidas, ou então sobre aprofundamento de alguma parte da aula que não ficou tão claro para esses membros. Então, assim como esclarecimento melhor sobre o que vai ser cobrado no case daquela semana. Então, vai muito de entender como que aquelas pessoas preferem trabalhar também e como que a realidade do que o trabalho dela pede, se aquele trabalho dela pede presencial ou se ele pode ser feito remotamente, se aquela pessoa prefere fazer dessa forma. Então, vai muito de construir junto com a empresa a melhor forma que a gente pode adotar esse sistema híbrido. Tempo finalizado. Túlio. Oi, Gi, parabéns pela proposta, pela candidatura. O que eu vou falar agora é sobre a questão de sobrecarga, e daí eu queria trazer uma análise, daí você fala se você concorda ou não, e se você concordar, para você comentar um pouco sobre ela, que é a questão de sobrecarga e a questão de muito se falar sobre construir a catedral, vai lá e faz no CJ, porém tem uma linha muito tênue de uma régua que talvez exija do membro da UCJ dele fazer o que está escrito no escopo do cargo dele e coisas a mais. E caso ele não faça, a possibilidade de talvez ele se sentir culpado pela forma que isso é cobrado dele para poder participar de iniciativas, coisas do tipo no CJ. E isso acarretar muito na questão de sobrecarga que já é puxada dentro de projetos, daí fazer essas coisas mais optativas e até onde ele se sinta obrigado a fazer ou não. E daí, caso você ache que existem essas duas relações dentro da UCJ, comentar um pouco sobre. E talvez alguns planos de ação sobre a tempo, sobre como amenizar. Ok. Eu entendo isso que você está falando, inclusive eu já me senti culpada em alguns momentos também. Então, eu acredito que é muito de entender a realidade daquela pessoa. Então, por que ela o que está sobrecarregando ela? Seria uma má gestão de tempo? Seria realmente muito trabalho realizado? Então, perceber isso e atuar, para que essa pessoa tenha consiga também se aplicar bem ao que ela precisa fazer e entender o que é aquilo que ela pode fazer, aquilo que está sendo oferecido para ela ser feito como algo a mais. Qual que é o impacto disso na vida daquela pessoa? Então, é muito de ter uma comunicação bem clara e aberta com as pessoas e falar, olha, das pessoas que podem participar dessa iniciativa, por exemplo, dessas pessoas que podem participar, como é que a gente pode fazer com que elas sintam, que elas não se sintam sobrecarregadas por estar pegando algo a mais também. Então, como que a gente pode organizar isso no dia a dia dela junto com o líder dessa pessoa, junto com essa pessoa também? Então, eu acredito que trazer, olha, a gente queremos pessoas para fazer essas iniciativas, mas a gente entende que não é todo mundo que pode fazer. Então, quem puder fazer, que acha que pode ser interessante, pode ser desenvolvedor para ela. Então, qualquer dúvida que estiver também, é muito ter esse canal aberto para que a gente pode ajudar essa pessoa a sanar possíveis dúvidas que ela possa ter em relação à carga que ela vai ter com a possível iniciativa. Antônio. Giovana, parabéns pela proposta. E você falou que que a sua prioridade principal, na verdade, era a formação de lideranças. E a gente tem hoje um planejamento estratégico que, no máximo, tangencia isso na retenção de membros. E aí, considerando o foco estratégico, que é o de vivência de mercado, você acha que nessa revisão do planejamento estratégico que vai ter agora no final do ano, a gente devia adicionar um indicador para formação de lideranças, alterar o de retenção de membros, ou você acha que não devia ter nenhuma mudança nesse foco estratégico? Eu entendo que nesse foco estratégico a gente não deveria ter uma mudança em relação à formação de liderança, até porque é uma coisa que a gente tem dificuldade até um pouco de... não só de como medir isso, mas eu acredito que não vejo necessidade de ser inserido um novo indicador nesse foco estratégico.
eu acho que é muito de entender como, o que a gente tem, qual que é o problema em relação à retenção de membros. Então, entender como que esse foco principalmente em retenção de membros, justamente para que as pessoas possam se desenvolver mais dentro da empresa, para que elas possam ter uma vivência de mercado maior também, para que elas possam se sentir pertencentes de alguma forma. Então, eu acho que é de perceber como que a gente gera valor para essas pessoas, para que elas possam ter uma formação de liderança no futuro. E, consequentemente, se elas forem uma formação de liderança, elas ficarão por mais tempo na empresa também. Então, eu acho que a retenção de membros, ela acaba estando interligada com essa liderança que você comentou, mas muito de a gente poder, não de realmente fazer um indicador em relação a isso, mas atuar em cima desse indicador que a gente já tem, para que as pessoas fiquem mais tempo e que elas possam ocupar mais cargos de liderança, se desenvolver de outras formas, se capacitarem de outras formas também. Então, eu acredito que é mais de pegar esse ponto raiz, tipo, principalmente em questão de sobrecarga, de não identificação com a empresa, e atuar em cima disso, para que as pessoas fiquem mais tempo e aprendam mais. Finalizado. Luzi? Boa noite, Gi. Parabéns pela candidatura e pela apresentação. Você fala em cooperação entre EJs, aí eu queria entender quais células você pretende envolver nisso e também como se dará isso. Okay. Eu acho que isso vai muito da abertura que cada célula pode ter para esse tipo de cooperação. É muito de não necessariamente identificar ou entender que esse momento precisa de uma certa capacitação em conjunto, ou alguma coisa nesse sentido, mas é de entender o que se a gente não está, vou pegar a minha célula como exemplo, né, no RH, se a gente está com algum problema, se a gente está com um problema de formação de liderança. Então, entender, tipo assim, o que eu posso fazer, se dentro da minha empresa eu não estou conseguindo resolver esse problema, como que eu posso resolver, talvez alguma cooperação entre EJs, talvez alguma coisa no MED possa me dar algum tipo de direcionamento em relação a isso. Então, acho que vai de célula a célula entender se eu estou com um problema X, como que eu posso melhorar como que eu posso resolver esse problema, se dentro da minha empresa eu não estou conseguindo resolver tão bem, como que eu posso trazer isso para o médico, por exemplo? Então, provavelmente vai ter alguma outra EJ de liderança, alguma outra EJ que passou por algum tipo de problema em relação a isso, então entrar em contato com a coordenadora de desenvolvimento da UCJ dentro da central e falar assim, olha, a gente está com um problema X e eu não sei como resolver, então como que eu posso atuar em cima disso também? E aí ela falou assim, olha, tal EJ, eu acho que pode te ajudar a fazer algum bench, fazer alguma orientação em relação a isso, alguma capacitação nesse sentido, para que você possa aplicar dentro no caso que a gente possa aplicar dentro da UCJ também. Então, eu peguei o exemplo particular da minha célula de RH, mas eu acredito que isso vai... Gui? Boa noite, Gi. Parabéns pela proposta. Eu não sei até onde se é mais responsabilidade da sala de projetos ou de RH, mas até um problema que a gente trouxe para uma reunião é a falta de preparação de alguns membros quanto a alguns projetos. Ou seja, eles iniciam alguns projetos, mas se sentem despreparados. Como a sala de RH pretende reverter essa situação? Eu acredito que isso vai muito junto com a capacitação e cursos também. Então, é perceber esse caso, entender, olha, se a pessoa não está se sentindo preparada em um exemplo que é muito comum aqui dentro da empresa também, as pessoas não estão se sentindo preparada para fazer um Excel. Então, o que a gente pode fazer com isso, por exemplo? Então, a gente traz a gente apresenta cursos para ela, fala assim, olha, você precisa de ajuda para fazer, você precisa de alguma coisa para que você possa fazer esse curso, talvez você montar juntar até algum colega seu que também, ou então fazer um curso fazer um curso dentro da equipe. Então, se aquela equipe vai precisar fazer uma planilha de Excel, então, aquela equipe junta pode estar fazendo um curso de Excel, por exemplo. Então, tipo, justamente com aquela ideia de trazer pequenos grupos de estudo para determinados pontos de desenvolvimento que as pessoas possam querer ter. Então, se a pessoa não está se sentindo capacitada para poder fazer isso, eu acredito que ter uma comunicação clara com o líder direto dela e também com o RH, realmente se sentir confortável e falar que você não vai ser julgado de forma alguma em relação a uma dificuldade que você tem. Então, a gente quer tentar te ajudar a se desenvolver nessa questão.
e aí, justamente com isso, trazer o que essa pessoa pode, onde é que a gente pode atuar em cima disso, para que ela possa, em determinado curso, desenvolver de alguma forma, ou então nem ser um curso, mas um livro, um artigo. Exato. Pedro. Tá me ouvindo? Tá. Boa noite, Gi. Parabéns pela sua candidatura. Eu estou trazendo um tema que foi pouco falado até hoje, que na verdade é sobre clientes que às vezes acabam não colaborando tanto com o projeto e o impacto que eles estão tendo no clima da empresa. Isso é algo muito presente no meu projeto, acho que muitos de vocês já sabem disso, mas eu achava que era algo pontual. Conversando em algumas RCs, RMs, acabei percebendo que não é tão pontual assim, e muito mais pessoas do que eu imaginava estão tendo esse problema de clientes que acabam atrasando com algumas entregas de dados, essas coisas. E eu queria saber se isso é tão grande quanto eu tenho percebido, e se for, quais são os planos de ação que você está pensando em para ajudar até mesmo os consultores a lidarem com isso. Ok. Eu não vou saber te informar se isso é tão grande quanto você tem percebido, então, mas eu sei que existem sim clientes que são mais complicados de serem lidados também. Mas eu acredito que para algum plano de ação para a gente trazer em relação aos consultores, tentar uma forma de mitigar internamente esse cliente. Então, tipo, ver como que o cliente está tratando aquela equipe, e aí também trazer, se o consultor não se sentir tão confortável, trazer isso para o gerente de projetos, o gerente trazer isso para o RH também, ou o próprio consultor trazer isso diretamente, para que a gente possa entender, junto também da sala de projetos, o que a gente dá para fazer em relação a esse cliente específico. Então, tipo, se for um cliente ríspido, como que a gente pode fazer com que os consultores não sejam tão atingidos negativamente em relação a isso. Então, ver como, dentro daquele projeto, o que dá para ser feito com essa questão dos clientes. Então, eu acredito que a gente pode trazer, tentar mitigar isso mais internamente do que externamente, porque depende muito também de... eu não vou saber dar exemplos muito claros também, mas eu acho que a gente pode tentar trazer com que esse consultor ou esse gerente ele possa tirar um pouco da carga internamente dentro da empresa e não estar mais preparado psicologicamente para lidar com esse cliente. Davi? Boa noite, Gi. Primeiramente, parabenizar pela sua candidatura. Minha questão seria mais sobre o processo seletivo atualmente da UCJ. Vendo principalmente o programa PNI não batendo essas metas que foram indicadas, e também vendo nos últimos cafés de RH, eu posso acompanhar que teve uma saída acima do normal de pessoas que acabaram de ser consultoras e saíram da UCJ, eu gostaria de saber de você qual parcela de culpa você coloca no processo seletivo, tirando o fato de pandemia, etc. E como você analisa a possibilidade da empresa não estar filtrando melhores, sem contar o programa TNI, desde o processo para entrar no programa TNI, pessoas que realmente estão interessadas em trabalhar na UCJ. Ok. Sobre essa questão do processo seletivo, eu acredito que a gente planejava mitigar isso para o próximo processo seletivo, mas a gente não teve possibilidade de tempo mesmo para poder atuar em cima disso. Mas eu acredito que treinamento das pessoas que estão avaliando esses candidatos é uma possibilidade, então trazer treinamentos para pessoas entenderem o que realmente a gente vai conseguir atuar um pouco disso nesse processo seletivo, mas pode ser também potencializado para o próximo processo seletivo. Então, fazer com que os avaliadores entendam o que eles estão procurando, o que eles estão buscando nessas pessoas, o que essas pessoas elas podem atingir dentro da empresa, então como que elas podem se desenvolver aqui dentro também. E a gente está tendo essa dificuldade mesmo de identificar e avaliar quais são o que a gente está buscando nesses futuros membros. Então, assim, por exemplo, como que a gente vai gerar valor para essas pessoas, para esses membros depois de efetivados também. Então, eu acredito que a parcela de culpa que a gente pode colocar nisso é uma falha em relação a como fazer a seleção dessas pessoas.
Então, é a dificuldade de realmente entender de forma mais sucinta como que aquela pessoa pode, vai estar presente dentro da empresa. Então, eu acredito que a gente tem poucas ferramentas e pouca habilidade para poder identificar esses futuros membros identificar esses candidatos para serem futuros membros depois. Tempo finalizando. Júlia. Oi, Gi, parabéns pela proposta. Eu só queria saber o que você acharia de abrir um novo edital no meio do ano, caso realmente ninguém mais ocupasse os cargos de diretoria até lá, né? Só ficasse você, o Juan e o Hugo. E sobre a questão dos 6 meses, assim, ocupar só os 6 meses ou abrir realmente para ficar um ano? Ok. Eu acredito que isso pode ser muito conversado também, tipo, porque eu acredito que eu posso ter uma opinião, mas não necessariamente da minha opinião a gente vai poder traçar um plano mais certo em relação a isso, mas eu acredito que, eu acho que a gente vai poder abrir editais enquanto esses cargos não forem ocupados, e é muito de entender que se aquele cargo ele vai fazer sentido em 6 meses também. Então, muito do que algumas conversas que eu tive com algumas pessoas tipo, eu perguntei até mesmo sobre essa questão, por que a diretoria tem um ano, sendo que um ano tem um peso maior do que 6 meses. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre algum cargo de diretoria para as pessoas, elas falam, nossa, mas um ano é muito tempo, não sei se eu poderia ter, não sei se eu gostaria de ficar aqui mais um ano. Então, eu acho que é muito de entender por que aquele cargo tem um ano. Então, acho que no início, de algumas conversas que eu tive, a percepção que me passaram foi que no início você tem algumas coisas para organizar e realmente depois você começa a gerir e trazer à tona suas propostas. Então, levando em conta o peso que o valor que uma diretoria pode trazer para a empresa, eu não sei se com 6 meses a gente conseguiria trazer muito. Talvez a gente poderia trazer ações para mitigar isso em 6 meses. Então, não sei se uma diretoria plena, mas uma diretoria em conjunto, isso aí ainda pode ser conversado dentro da empresa como um todo, para a gente ver a melhor forma de ser feito. Finalizado. Boa. Diretoria, quem tem pergunta? Podem levantar a mão. Juan, quantos minutos a gente tem? 2 minutos e meio de resposta. Ok. Larissa, pode perguntar. Oi, Gi. Agora minha pergunta é um pouco pensando no seu plano de ação para a formação de liderança. Você falou da gente aprimorar o uso dos sentimentos, é uma coisa nova, então eu entendo que ainda tem espaço para melhorar essa implementação. Mas aí alguns questionamentos, e aí você me diz qual que é mais interessante. Mas primeiro, se as pessoas dentro da OCJ, elas se identificam com as lideranças ou não, porque eu entendo que isso pode impactar o preenchimento, a liberdade que elas têm de preencher. E aí outra, pensando pelo lado do líder, se você entende que as lideranças da OCJ vêm sentido nisso ou não, e aí com base nisso, que tipo de plano de ação que seria preciso tomar para que isso fosse de fato bem implementado, considerando também a sobrecarga dos líderes por causa da vacância de alguns cargos. Ok. Se eu não abordar todos os pontos, você pode me perguntar outra vez. Mas sobre a identificação com a liderança, eu acredito que a liderança, muito dos planos de ação que eu trouxe também, não necessariamente a liderança ela vai estar atuando sozinha em relação a esse membro. Então, ainda que essa pessoa não tenha uma identificação muito grande com a liderança, talvez ela possa ter uma identificação com a pessoa da equipe dela. Então, talvez trazer um pouco mais essa questão de confiança para dentro da pessoa que está trabalhando junto com ela, ou então para dentro do RH também. Então, buscar essa identificação com essa pessoa, entender o que dá para ser feito em relação a se você não está não tem essa proximidade muito boa com o seu líder, como que isso pode ser mitigado. Então, tipo, talvez sentir confiança e conforto para poder chegar ao RH e falar sobre isso também. E aí, sobre essa questão, tipo, eu acho que você perguntou foi sobre o sentido do sentimento e como fazer as pessoas verem esse valor também. Então, como implementar isso de forma mais efetiva também. Justamente essa questão de trazer para dentro da empresa, tipo assim, fazer com que o membro entenda que a gente também está atento, está preocupado com como que essa pessoa está sentindo dentro da empresa.
Então, essa implementação é muito da sensibilização que eu pretendo ter com essas pessoas em relação a entender. Não vai dar para perguntar. Tempo finalizado. Juan, quantos minutos a gente tem? Amigos, 50 segundos. Bom, vou fazer minha pergunta então, Gi. Aí você vai ter 50 segundos para poder responder. Que é, eu acho que a gente tem condicionado muito das soluções da UCJ ou para a UCJ no semestre que vem no presencial. Mas eu acho que, tipo, das pessoas que viveram presencial, a gente só vai ter no semestre que vem o Hugo. E eu acho que um reflexo que a gente tinha muito grande no semestre passado, na época do presencial, é uma coisa que a gente vê muitas pessoas reclamando hoje em dia, a questão da sobrecarga. E, tipo, acho que o problema da sobrecarga trazido para o presencial vai ser a questão das pessoas vão ser menos produtivas no presencial do que elas, teoricamente, são no remoto. Porque, tipo, e isso é só pegar cafés da época para analisar, porque as críticas que vinham ao clima era, tipo, barulho, muito barulhento, ou seja, não dá para trabalhar e outras coisas. E aí eu queria saber, tipo assim, como que você acha que o RH e todas as lideranças que tiverem na UCJ no semestre que vem, principalmente pensando se de fato a gente conseguir voltar para o presencial, assim, né? Como que vocês vão conseguir para, tipo, acabar com essa sensação de sobrecarga das pessoas, sendo que elas vão estar menos produtivas? Ok. Eu acho que a gente está pensando nessa questão que você trouxe também sobre o presencial, assim, eu acho que a gente consegue trazer mais momentos de descontração e de relaxamento, por exemplo. Então, em relação a ter realmente um momento para que as pessoas possam, sei lá, ir conversar no corredor ou possam ir tomar um café em conjunto, assim. E aí, sobre essa questão de ter um pouco esse problema em relação até um barulho, né, em relação ao que você trouxe sobre o seu ser muito barulhento também. Eu acho que essa possibilidade de trazer, de trabalhar também remotamente enquanto em modo híbrido, eu acho que também pode ser uma possibilidade, que você pode estar na casa dela trabalhando à distância também. Então, em resumo, é isso. Show. Tempo finalizado, Gi. A gente termina aqui, então, a sabatina da Gi. E com isso a gente termina também todas as sabatinas do dia de hoje e do semestre.